se você quiser entender uma coisa que você não pode deixar passar despercebido na hora de analisar um fundo imobiliário, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar melhor como você pode olhar para esse indicador e não fazer nenhuma besteira. Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Penedo para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Eles que são uma maneira inteligente da gente investir no setor imobiliário aí pela Bolsa de Valores, o que acaba dando uma maior diversificação no setor imobiliário sem precisar de muito dinheiro, porque a gente pode ter fundos de diferentes objetivos, de diferentes mandatos e também diferentes segmentos da economia com pouco dinheiro, ou seja, com baixo custo. Então isso pode ser uma maneira de você se diversificar. E no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre as taxas que o fundo cobra e por que você tem que tomar cuidado com isso. E pouca gente fala disso aqui na internet porque grande parte dos influenciadores tem parcerias com corretoras. Então, eles não podem te falar isso porque em grande parte do tempo as corretoras ganham mais dinheiro quando esse tipo de coisa acontece. O que a gente está falando aqui é sobre taxas, ou seja, taxa de gestão, taxa de performance, taxa de administração ou o que quer que seja. Tem fundos de gestão ativa e passiva, ou seja, a gestão ativa tem gestores que estão de maneira ativa, diariamente, gerindo aquele fundo para conseguir gerar mais valor para os cotistas, mas por outro lado a gente tem a gestão passiva, que não tem gestores ativos, como o nome já diz, e ela de uma maneira mais passiva. Então você não precisa se preocupar tanto assim aí com a mudança de imóveis ou qualquer giro na estrutura do fundo imobiliário, porque como um fundo passivo, ele não tem tantas mudanças aí na estrutura do fundo. Mas os fundos ativos, que são pelo menos os que eu mais procuro, porque eu quero que o fundo tenha uma gestão especialista no que faz, porque obviamente os gestores são muito mais capacitados do que eu para governar aí, para gerir imóveis, e ao mesmo tempo uma gestão que não tem um custo muito alto para mim. E tem alguns fundos que têm taxas absurdamente altas. Então é disso que a gente vai te explicar um pouco melhor agora. A taxa de administração, para mim, ela é a mais acordável. É aquela que eu consigo até aceitar em alguns casos, tá? Para mim, ela não pode passar aí de 1,5%. Vai comer grande parte do seu dinheiro no longo prazo. Mas, cara, você também tem que entender que não é uma coisa totalmente assim. Por exemplo, tem um fundo que você gosta muito e ele tem uma taxa aí de 2%, você pode querer entender isso como uma maneira negativa, mas você vê muitos aspectos positivos. Então, você pode comprar um fundo com uma taxa de administração que normalmente você não aceitaria. Mas tem taxas aí que eu acho absurdas, como taxa de gestão, taxa de performance, taxa de entrada e taxa de saída. Essas de entrada e de saída são muito raras da gente ver, tá? Mas principalmente taxa de performance, que eu acho um absurdo, e muitos fundos têm. Como é que funciona isso, Vinícius? Cara, basicamente, quando a gente está falando de performance, o fundo vai te cobrar uma taxa para quando ele tiver uma performance acima de um benchmark, acima de um índice de referência. Isso pode ser tanto um fundo multimercado, um fundo aí de ações ou um fundo imobiliário. O fundo imobiliário, que é o que a gente está falando nesse vídeo, tem fundos aí que cobram uma taxa de 20% no que performar acima do CDI. Ou seja, o CDI, para quem não sabe, é aí um índice, uma taxa de renda fixa, onde os bancos se emprestam dinheiro. E essa taxa aí é muito baixa, inclusive. Ou seja, ela é uma taxa praticamente livre de risco. Ela anda ali perto da Selic sempre. E, cara, só investimentos em renda fixa que se balizam nesse tipo de taxa para medir a performance. Mas tem alguns fundos que cobram uma taxa em cima disso. E eu acho um absurdo. Porque, cara, o risco de um fundo imobiliário é totalmente diferente de um CDB. Porque, tipo assim, se você compra um fundo imobiliário, você sabe que é renda variável e podem ter vários fatores que vão deixar aquele fundo desvalorizado ou valorizado num intervalo curto de tempo. Já um título de renda fixa, ele é muito mais estável e tecnicamente seguro. Por quê? Porque ele não varia tanto assim. Claro que depende, tem muita renda fixa que varia até mais do que renda variável, dependendo do ativo que você pegar. Mas a gente não trabalha com exceção, a gente está falando da maioria. Em grande parte dos casos, a renda fixa ela é mais linear. Já a renda variável ela é muito mais volátil. Então, eu acho um absurdo você cobrar uma taxa de performance acima de um índice quase sem risco, uma carteira com muito mais risco do que seria investimentos só no CDI. E, cara, tem fundos de multimercado que cobram taxa em cima do CDI, mas também tem alguns fundos imobiliários que cobram taxa de performance em cima do IGPM, que é o índice de inflação aí, usado bastante para precificar aí aluguéis, imóveis ou o que quer que seja. E bastante fundos imobiliários tem aí a baliza deles, o benchmark, o índice de referência, o IGPM. Mas, cara, eu também acho um absurdo você cobrar uma taxa de 20% dos seus cotistas porque você performou acima de um índice que não tem o mesmo risco, tá? Um índice de referência que faria sentido, por exemplo, para os fundos imobiliários seria o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários. E os fundos multimercado poderiam ter uma taxa de performance acima
do Ibovespa, aí seria um pouco mais aceitável. Mas cobrar em cima de um índice totalmente diferente em termos de risco, de retorno e também das variáveis, eu acho um absurdo. Isso pode comer o seu dinheiro no longo prazo. Então, toma muito cuidado na hora de comprar um fundo imobiliário e olha bastante os tipos de taxa que ele está te cobrando. Porque, cara, se você quer enriquecer, você também tem que aprender a pagar o mínimo possível de taxas. Busque ter sempre o conhecimento com você e não terceirizar a sua decisão. E caso você queira investir em fundos, eu sugiro aí que você assista esse vídeo que está aparecendo no card, que fala um pouco mais sobre os fundos de índice, ou ETFs, que eles investem diretamente em índices que já estão listados na nossa bolsa, com uma taxa de administração de basicamente 0,225% ou 0,2, 0,5 no máximo. Então eu acho que isso aí vale muito mais para o investidor aí que não quer tomar suas próprias decisões, quer negligenciar. Vale mais a pena aí do que você ficar terceirizando para um cara que em grande parte do tempo não vai conseguir performar acima do índice, e mesmo assim você tem que ter uma performance muito acima do índice para ter aí realmente sobrando para o cotista uma performance boa, porque o que você vai ter que pagar de taxa já come grande parte do que você ganharia, tá? Então galera, essa foi a nossa lição aí de hoje. Se você curtiu o vídeo, não esquece aí de dar a curtida aqui embaixo, manda para aquele teu amigo que investe em fundos imobiliários, que quer começar a investir, ainda não entende direito como funciona essa dinâmica das taxas. E caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pode colocar aqui embaixo, que eu tenho certeza que eu vou te responder, tá? Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.